Bem-vindos, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Vamos liberando aqui, todo mundo entrando na reunião. Bem-vindos, bem-vindas. Que bom que vocês conseguiram tirar aí um tempinho, né, para aprender, uma horinha aí do mês, pelo menos, né, para se dedicar para o conhecimento. A gente vai começando com os avisos. Tá? É um prazer imenso estar com vocês aqui hoje. Obrigada por dedicarem esse tempo, né, para participar aqui desse bate-papo de marketing, de vendas, né, temas tão cruciais aí para o sucesso dos nossos negócios. Vamos aqui aceitando os participantes. Lembrando que é preciso dar um aceitar aí na caixinha que abre assim que entra aqui, aqui no Zoom, para conseguir ouvir o som sem problemas, tá bom, pessoal? Esse aqui é um espaço, né, de empreendedor para empreendedor, então sintam-se muito à vontade para enviar suas perguntas pelo chat aí ao longo da nossa conversa. Queremos que isso seja uma troca bem positiva, bem rica, interativa, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou a Camila, do time Estímulo. Eu mando muitas das mensagens que vocês leem lá no grupo. A Lina e a Lisa também estão aqui com a gente hoje para apoiar no que for preciso, tá bom? A gente também está super empolgado em ter a parceria da Let's Go, Escola de Educação Empreendedora. Gente, é uma plataforma super inovadora, oferece uma série de cursos, de conteúdos assim para orientar empreendedores como nós aqui, assim, é bem legal, um parceiro muito próximo. No final da mentoria, inclusive, a gente vai divulgar aqui no chat um link para vocês reservarem uma licença gratuita, totalmente gratuita, para acessar todos os conteúdos da Let's Go, tá? É imperdível, só ficar aqui até o final. E eu tenho certeza que vocês vão ficar, que o nosso mentor é muito fera. Não sei quem aqui já assistiu a outra mentoria que ele fez com a gente, foi super legal, sabe muito, explica direto ao ponto e vai prender com certeza a nossa atenção do início ao fim. Marcelo Ramos, fundador da Let's Go, bem-vindo, obrigada por estar aqui com a Obrigado, gente hoje. obrigado a vocês. Boa noite. Para quem está reservando às 7h30, né, de uma quinta-feira, para falar sobre negócio, para ouvir um pouquinho. Então, super prazer estar aqui. Então, se quiser, já passo um pouquinho da minha introdução. Acho que, como foi dito pela Camila, eu sou empreendedor por ocasião. Brinco que acabei empreendendo, né, sem querer empreender. Fez parte da minha juventude. Comecei a empreender com 17 anos. Sou de Porto Alegre. Infelizmente, inclusive, acho que todo mundo aí consternado com o que está acontecendo lá na região sul. Então, como empresário, tenho feito aqui junto com as minhas empresas, com as pessoas que estão no meu entorno, ajuda. Para os meus familiares, graças a Deus, estão bem, mas para todo mundo que está lá precisando de apoio, né? Então, convido a todos que, às vezes, até um pensamento positivo já pode ajudar. E quem puder, qualquer contribuição é sempre bem-vinda. A gente está fazendo o nosso papel e espera poder fazer mais ainda, que é um negócio longo, né? Mas moro em São Paulo há 24 anos, vim para cá para ganhar a vida no mercado de empreender. Comecei minha carreira na área de publicidade, então acho que o tema marketing e vendas estão super correlatos ao que eu fiz a minha vida inteira. Para quem não me acompanha ainda, ou nas redes sociais, eu não estava na primeira mentoria. Essa minha jornada de empreender vem, então, desde os 17 anos de idade na área de comunicação, marketing, vendas. Então, acho que eu acabei me especializando muito nessa questão de como é que a gente cria uma mensagem, como é que a gente cria um produto, como é que a gente se conecta, né, com o nosso consumidor. Eu uso uma premissa muito da minha vida de que não é o que a gente quer vender, é o que o cliente quer comprar. Então, como é que a gente estabelece essa relação, de se colocar no lugar do cliente, de criar uma narrativa que faça sentido, de criar um produto que realmente também impacte, né? E cada segmento, não importa qual seja, tem condições de criar um diferencial, de se conectar com o seu público-alvo e poder melhorar a sua operação, consequentemente melhorar suas vendas e seus resultados, tá? Então, só para encerrar essa parte de quem eu sou, de mais recentemente, eu em 17 criei aqui no Brasil uma nova categoria de benefícios. Então, fundei a primeira empresa de benefícios flexíveis aqui do Brasil.
Essa operação é uma operação que cresceu muito, se chama hoje Swile, é uma operação que eu tenho hoje na França e no Brasil, é a minha última grande empreitada, e depois de ter feito essa companhia e ter vendido ela em 21 para 22 para um grupo francês, eu acabei, o ano passado, decidindo me dedicar para trabalhar em cima de um propósito que é ajudar quem quer empreender. Eu adoraria poder voltar 23 anos atrás, 24 anos atrás, pegar o Marcelo de hoje pela mão, né, lá de 17 anos, falar, olha só, tem certas coisas que vão acontecer aqui nessa jornada de empreender que preciso muita resiliência, muita perseverança, e tem alguns truques e alguns macetes que eu quero te dizer para que isso vai te ajudar na tua jornada. Então, obviamente, eu não posso voltar ao tempo e fazer isso comigo mesmo, mas eu me proponho, talvez, a compartilhar esse conhecimento, a estar aqui com vocês que estão empreendendo e tentar trocar, porque eu tenho certeza de que quem está passando, né, por esse momento, quem está empreendendo, não importa qual momento está, né, da carreira ou do empreendimento, pode trocar, pode ajudar e pode ser ajudado. Então, acho que o intuito de estar aqui hoje é poder transcrever, trazer para vocês um pouquinho dessa jornada, trocar, enfim, vou com certeza também poder aprender, ouvir de vocês alguma dor, e se eu puder contribuir, esse é o meu propósito de vida agora, poder trazer um pouquinho de informação e trocar para que as pessoas possam ter mais prosperidade nos seus negócios. Maravilha, Marcelo. Então vamos começar nessa pegada com uma das perguntas que a gente recebe muito, que a gente escuta muito dos empreendedores, né? Muitas vezes nós, como empreendedores, né, aqui estamos em casa, sintam-se em casa, é de empreendedor para empreendedor, a gente fica tão focado na operação do dia a dia, no resultado, que a gente ou não considera o marketing ou deixa para depois, deixa para um segundo plano. Como que você define o marketing, a importância dele para os pequenos negócios, né? Em ordem de importância. Defende o marketing aí para gente, Vamos lá. Marcelo. Bom, acho que a gente, como eu já falei na primeira frase, né, não é o que a gente quer vender, é o que o cliente quer comprar. Isso passa por percepção. A relação com o seu cliente passa em cima de percepção. Nós vivemos de percepções. Não é à toa que a postura que você coloca, a forma como você se coloca em relação ao cliente, a maneira como você atende, né? Todo mundo que está aqui com certeza gosta e lembra de quando é bem atendido, lembra de quando tem uma boa experiência e também propaga muito quando tem uma experiência ruim, uma péssima experiência. Então, o marketing, ele veio e ele é uma relação muito conectada com vendas, né? Eu costumo brincar muito que, infelizmente, muitas vezes marketing e vendas existe uma relação ali de faíscas e trocas em relação às empresas ou aos departamentos, né? Um cobra do outro o resultado, onde, na verdade, aquilo ali é uma simbiose, né? O marketing ele é essencial para criar valor e construir relacionamento duradouro com o cliente. Então, é em cima da narrativa, do storytelling, daquilo que você conta para o seu cliente, da maneira como você comunica aquilo que você faz, que você tem o primeiro ponto de partida da pessoa querer estar apta ou querer consumir teu produto, entrar na tua loja, entrar no teu restaurante, não importa qual segmento, né? Então, acho que eu defino como um processo que entende o mercado, cria mensagens que ressoam com o público-alvo, né? Isso tem diversos canais, então ele também te traz oportunidades de narrativas diferentes, onde você se comunica desde um momento onde aquela pessoa nem pensa que pode consumir teu produto, então, né, trazendo ele para uma esfera de jornada, né? Nós, como seres humanos, temos a nossa jornada, né? Algumas coisas são iguais para todo mundo. Nós acordamos, nós vamos trabalhar, nós temos que ver com a família, a gente tem algumas questões que são em comum, apesar de nossas particularidades. Todo esse ponto de contato durante essa nossa jornada é o marketing que atua. A maneira que eu vou me comunicar com uma pessoa que ainda nem sabe que vai comprar meu produto, a maneira que eu vou me comunicar com alguém que já está procurando algo que eu ofereço, a maneira que eu vou me comunicar quando a pessoa está dentro da minha operação, comprando ou consumindo algo que eu ofereço, e o depois, que é o chamado pós-venda, que é muito em cima de como é que eu me relaciono com a pessoa que comprou um produto meu. É marketing também, né? A chamado pós-venda também é marketing. Esse cara já comprou, ele está satisfeito? Se ele está satisfeito, ele tem que ser um cliente recorrente. Se ele não está satisfeito, você tem que aprender com ele para corrigir algum problema. E, consequentemente, ele vai talvez não voltar na sua operação. Então, acho que marketing é realmente aquilo que cria e pode construir a sua imagem frente aos clientes. Obviamente, depois você tem que entregar o próximo passo, né? Que a gente também tem que ter dentro do nosso negócio, que é a entrega e um produto de qualidade, enfim, todo o restante do negócio, né? Uhum. E você falou aí de cliente, aqui nós temos donos e donas de pequenos negócios
diferentes pequenos negócios em todo o Brasil. E o cliente de um é muito diferente do cliente de outro, né? O que você poderia falar sobre a importância de cada um entender o seu público-alvo, né? Como que isso vai impactar na estratégia de marketing? Acho que a primeira coisa que eu costumo falar em relação a você entender seu cliente é a definição de prioridades e focos, né? É, a gente não tem capacidade, um dos grandes desafios, principalmente do tempo moderno, é a gestão de tarefas, né? A capacidade de você focar, fazer aquilo que é importante, urgente primeiro, né? Tabelinha de Eisenhower, ali para quem não conhece, já fica essa dica aqui. Algo que tem que estar na mão de todo empreendedor. Tabela de Eisenhower, para quem nunca viu, depois a gente anota aqui no texto. Ela é muito simples, é você pegar um papel e dividir as coisas que você faz no seu dia a dia entre urgente, não urgente, importante, não importante. Eu garanto para vocês que vocês vão acabar anotando naquele quadrante que está escrito não importante um monte de coisa. E o que significa não importante? Não deve ser feito, né? Ou deve ser minimamente delegado. A gente não deve gastar nossa energia nesse aspecto. E por que eu estou falando isso quando você me pergunta sobre cliente? Porque o principal ponto de atenção de qualquer negócio é o cliente. Sem vendas, sem cliente, você não tem nada, né? Então, de novo, aquela história de eu brinco, já ouvi muito sobre, para gente que é empreendedor, existem duas profissões, né? A de vendedor é de quem trabalha para quem vende. Porque se a gente não tem cliente e não pratica a venda, o nosso negócio não fica de pé. Então, quem está consumindo aquilo que eu ofereço? O meu cliente. E, normalmente, a gente precisa traçar um paralelo entre qual é meu cliente ideal. Qual é a persona que é o meu foco principal? Eu preciso gastar a minha energia em identificar aquele cliente que é o meu cliente ideal. É o que se comunica, é o que entende o meu propósito, é o que de fato consome o meu produto e propaga isso para os demais, é o que volta mais de uma vez, né? É o que se torna um comunicador daquilo que eu ofereço, ele se conecta muito com a minha cultura, com o meu propósito, enfim, né? Sem romantizar, tá? A história de propósito. Vamos imaginar que eu tenho uma loja de venda de produtos que compete com duas lojas na sequência com os mesmos produtos e a mesma tabela de preço. Eu consigo fidelizar, eu consigo entender um cliente ideal em cima de duas lojas e eu posso ter dois clientes diferentes, porque eu posso focar aqui muito, por exemplo, numa narrativa, num diferencial de que eu abro mais cedo, ou eu tenho um brinde, ou eu tenho uma embalagem diferenciada, ou eu tenho um atendimento mais com humor, ou mais próximo do cliente, ou eu crio um canal de comunicação depois que ele compra diferente do meu concorrente. Então, você entende? O cara que está ali, que se conecta com isso que eu estou montando, é o meu cliente ideal. É o meu principal cliente. É dali que eu vou acabar criando as minhas principais estratégias, definindo quais são os canais, né, que eu vou divulgar, conseguindo entender a persona de um cliente ideal, é onde você consegue se colocar no lugar dele e entender onde ele está, que lugares ele frequenta, quais hábitos ele consome, ele gosta, que tipo de programa de televisão que ele vê, qual o assunto que ele gostaria de falar, né, se eu tivesse uma interlocução com ele, né? Mais uma frasinha que talvez para ficar de cabeceira, né? É muito comum a gente, como dono de negócio, aprender na vida e já ouvir que a gente tem que dar o foco no cliente, né? Foco no cliente e etc. Eu costumo fazer uma provocação que a gente troca uma preposição e a gente sempre esteja atento ao foco do cliente, né? Óbvio, é importante focar no cliente. Tudo que eu falei aqui é em cima de questões táticas, quando a gente foca de prestar atenção, querer saber quem ele é e tal. Mas quando a gente troca essa preposição e também se preocupa com o foco do cliente, a gente começa a olhar e falar, muitas vezes eu estou tentando oferecer um produto goela abaixo que não é o que ele quer. Eu me colocando no lugar dele, eu mesmo não compraria, eu não gostaria de ser atendido assim, ou não faz sentido alguma coisa que eu ofereço. E isso pode, inclusive, me trazer economia, porque eu posso ter, às vezes, uma quantidade de ofertas que não estão aderentes ao cliente que eu estou querendo atender, isso está me gerando mais custos, está me gerando passivo, enfim. Acho que, de novo, para tentar concatenar tudo isso, o entendimento do cliente ideal e do teu principal cliente, aquele cliente 1 ali, que é o que eu vou dar mais energia e foco, ele traz, além de entendimento daquilo que você vai poder oferecer para ele, conhecê-lo, decidir canais de comunicação, também, com certeza, faz com que você olhe para dentro do teu negócio e melhore o teu produto, melhore a tua oferta, melhore a tua comunicação. E, Marcelo, meio que mão na massa aqui, para quem não sabe nem por onde começar. Que tipo de pergunta dá para que o empreendedor ele tem que fazer para o cliente dele justamente para desenhar essa persona? É o quê? É o que o cliente gosta, o horário que ele prefere comprar, é o que ele prefere comprar? Vale a pena fazer um cadastro?
como que você direcionaria aí quem ainda não começou com essa estratégia de tentar entender melhor o cliente? Acho que vamos lá. Isso tudo é uma. De novo, eu gosto de falar sem romantismo, que como a gente fala de, às vezes, CRM, traz uma visão de que, nossa, eu deveria ter uma multiplataforma, uma plataforma muito parruda para cuidar da base de clientes que eu atendo. Eu não tenho tempo, eu estou aqui no caixa, estou atendendo. Eu acho que, de novo, entra no que eu falei. Se o mais importante do nosso negócio é ter clientes, eu muitas vezes deixo um cliente sair da minha loja sem fazer perguntas, sem tentar capturar um cadastro, sem saber se ele pretende voltar, se ele mora perto, qual a data de aniversário, o que ele gosta, se ele tem família, se ele não tem. E, obviamente, a gente vai perguntar para 100, não vão ser os 100 que vão responder, mas isso é uma questão de hábito, de geração e de rotina, né? Então, eu brinco que do pipoqueiro que fica e que é um empreendedor que está ali todo dia aqui, perto do meu escritório tem que passa ali na estação de trem para quem vai para lá e está vendendo pipoca, ele tem como fazer CRM. Porque se eu estou passando lá todo dia e eu compro uma pipoca, eu tenho que ser capaz de entender a motivação que me levaria a comprar a próxima. Se eu passar amanhã, por que eu não compraria uma ou por que eu compraria uma? E eu só vou saber isso, sendo, obviamente, o empreendedor que vende pipoca, se eu perguntar. Né? E isso pode ser perguntado, pode ser um grupo de WhatsApp, de uma maneira simples, pode ser de uma maneira mais estruturada, com sistemas. Né? Existem até sistemas gratuitos hoje que te dão testes para você fazer isso. MailChimp, que é, você faz um cadastro dos clientes, ele até dispara alguns e-mails. Enfim, grupos de WhatsApp, comunidades no WhatsApp, né? Mas precisa haver a intencionalidade de entender que conhecer o cliente vai trazer um resultado de médio e longo prazo, um fato. Tanto quando ele está insatisfeito, quando ele também é um cliente satisfeito. Né? É num cliente insatisfeito que a gente, inclusive, melhora os nossos serviços. Mas, de novo, eu só vou saber se ele está insatisfeito se eu tiver uma relação com ele. Se ele tiver um canal para reclamar, se ele tiver um lugar onde ele fala com a gente, né? Se eu souber interagir com ele em momento adequado. Então, de novo, acho que ferramentas hoje com tecnologia não faltam. Né? O próprio WhatsApp é uma ferramenta poderosa hoje de vendas e de conexão com o cliente. Né? Então, acho que o que precisa mesmo, principalmente para quem está começando, é a intencionalidade. Eu preciso entender que criar relação com o meu cliente, não importa qual é a maneira. Se você não tem um sistema, você não é muito adepto, você anota num caderno, anota num papel, faz uma ficha do teu cliente. Né? Eu vou dar um exemplo de um restaurante que tem aqui próximo que eu costumo ir, porque eu gosto muito do dono do restaurante. E ele é uma pessoa que ele mesmo brinca, ele não é adepto à tecnologia, ele construiu o restaurante dele na raça, tem 40 anos lá o restaurante, ele tem um quilo, um self-service que você come à vontade, e ele vende o quê? Ele é a antecipação de 10 almoços. Ele pega lá ele começou no papel, hoje ele tem um tablet, ele bota o nome, ele marca no Excel ele vende antecipado por um valorzinho um pouco mais barato, 45 ele vende por 40, 10 almoços, em vez de 45 individualmente, e ele cria essa conexão, né? E ele vai avisando, você tem tantos almoços ainda, manda no WhatsApp, uma mensagenzinha, né? E eu vou dizer, eu sou super inserido em tecnologia, é diferente, já é um contexto meu de vida, né? Eu criei uma empresa de tecnologia, tudo, mas ele dessa maneira me cativa, ele faz com que eu volte lá. Ele me manda dizer, Marcelo, não esquece, tem 5 almoços aqui ainda. Eu vou lá, consumo. Então vou hoje aí, tô indo aí. Então é isso. Você tem uma intencionalidade de se manter próximo do cliente, né? De perguntar se o cara tá gostando. Tem alguma coisa que gostaria de fazer? Ele, no ano passado para cá, ele botou uma geladeira de torta, porque ele entendeu que tem pessoas que gostam de uma torta. Tem uma torta que é a torta é um quiche de frango que ele faz lá, que é super sucesso, acaba sempre. Quem chega depois da uma não tem mais. Então ele começou a fazer elas congeladas e deixa para vender. O cara leva embora. Então, de novo, ele só vai aprender isso se ele perguntar para o cliente. Ele pode estar lá muitas vezes sem se dar conta disso que está acontecendo, mas se ele tem uma ou duas perguntas que fazem sentido ou recebe um ou dois feedbacks, isso está estruturado de uma maneira a entender o que o cliente quer, o que o cliente precisa, de novo, foco, né, do cliente, ele consegue estruturar e pensar em alternativas, em novos produtos, enfim, novas ideias. Boa, muito bom. Gente, lembrando que quem quiser enviar pergunta para o Marcelo, tá bom? Daqui a pouco ele vai responder todo mundo que tiver dúvida aí. Acho que E, essas Marcelo, perguntas é só mandar no chat, né? Vai mandando no chat, não é isso? só mandar. Isso, Quem podem quiser. enviar as perguntas aí no chat. É uma super oportunidade, hein? O especialista está aqui.
Até vou olhar Falando depois. sobre os canais, você tocou aí no assunto do WhatsApp. E como que como que o empreendedor pode escolher o canal ideal para ele, né? Eu hoje sinto que o site acabou ficando em segundo plano. As pessoas abrem um Instagram, formam uma comunidade no WhatsApp e nem pensam em fazer um site. O que que você acha disso? Eu acho que a gente vive num mundo onde há abundância de canais e cada um está num lugar, né? E realmente é difícil para a gente que empreende estar em todos os lugares, ser onipresente. Nós não temos, de novo, essa capacidade de fazer isso. Principalmente quando a gente está no começo. Começa a estruturar, você consegue contratar alguém para fazer. Eu digo, em uma das empresas que já é mais estruturada, é maior, você tem que ter um funcionário para cada um, porque os perfis são diferentes, né? A divulgação do LinkedIn é diferente do TikTok, do Instagram, do site, do blog, enfim. Então, de novo, volta para aquele aspecto do foco e da energia. Todo desprendimento de tempo e energia num canal que não necessariamente é o mais aderente ao meu cliente, eu estou perdendo tempo. E, ao invés de focar em um ou dois canais que eu vou conseguir dar mais atenção, que eu vou conseguir me comunicar e que eu vou conseguir estar lá. Então, assim, redes sociais, tá? Na minha opinião, precisa estar em todas, né? Minimamente se comunicando, dizendo o que você faz, se colocando lá, afinal de contas é de graça e qualquer um cliente que venha de lá já valeu, não é mesmo? Então você pode inclusive deixar claro que talvez em uma ou outra rede social ela não serve para saque, tirar dúvidas, respostas. Você pode direcionar as mensagens e o entendimento do teu cliente para aquela que você escolheu como a principal, de novo, dentro daquilo que você, como empresário, consegue determinar como foco, energia para poder dar atenção, né? Então, vocês estão me ouvindo? Ouvi alguém falar que estava sem áudio. Todo mundo me ouvindo? Sim, a Ok. gente aqui está Tá, ouvindo beleza. bem. Tá bom. Então, eu acho que nessa história do WhatsApp também, poxa, a gente tem mais de 180 milhões de números, até mais, na verdade, eu acho, números no WhatsApp. Então, me parece que o canal de WhatsApp não pode ser deixado de lado, independente do negócio que você tem, né? Eu vejo e recebo de pequenas e grandes lojas conexões via WhatsApp. Então, de novo, você precisa ter o um entendimento do teu cliente, perguntar para ele da maneira mais simples, da mais estruturada, e ali já é uma das alternativas você descobrir qual é a maneira que você gosta de ser impactado. Onde você é no e-mail ou é no WhatsApp? Você gostaria de ter uma, né? Ou você me acompanha mais pelas redes sociais? É ali que você vê as minhas informações. Então, de novo, passa muito pela essa questão de intencionalidade, fazer um plano, né, de conhecer o cliente e ao mesmo tempo conhecendo ele, criar qual é o canal que eu vou me relacionar e que ele vai estar mais aderente para ver as minhas mensagens, etc. E primeiro estamos falando de tudo isso gratuitamente, tá? Não estamos falando de nenhuma estratégia ainda que demanda orçamento de mídia, né? Então, a intencionalidade, é o entendimento do cliente, a definição em cima dessa estrutura de quem ele é, onde ele gosta de estar, que você vai olhar para o WhatsApp, para as redes sociais, para o blog, para o site, enfim, para o Facebook, né? Uhum. Marcelo, quais dicas que você daria para a criação de conteúdo, né? Um conteúdo que engaja, que atrai. Hoje a concorrência é muito grande, está todo mundo fazendo mil coisas. Em termos gerais, quais seriam as suas dicas sobre conteúdo? Eu acho que conteúdo tem que estar sempre baseado no seu diferencial, naquilo que você procura fazer como diferente dos outros. Então, de novo, vamos tentar trabalhar em cima de uma régua de que eu estou vendendo um produto que é commodity, né? Poxa, mas meu concorrente vende o mesmo produto, muitas vezes briga por preço, etc. As pessoas compram vinculado muito mais na empatia do que na necessidade do produto. Ela compra o benefício do produto ao invés do produto. Por que a gente compra um celular da Apple? Né? A gente não compra o celular, a gente compra um celular da Apple ou do Android ou do Google, porque os benefícios que aquele produto me oferece, né, os problemas que ele resolve, ou aquilo que está mais aderente ao que eu gosto, é o que me encanta para fazer eu comprar aquilo ali. Então, a geração de conteúdo, que nada mais é do que tudo que a gente faz, né? Campanha de mídia, publicidade, um texto institucional é geração de conteúdo. Quando a gente fala de uma empresa, quando a gente fala de uma marca, é criar a percepção de alguém sobre aquilo que eu ofereço, seja ele um potencial cliente ou não, né? Então, é sempre importante, né? Eu costumo brincar de que eu não consigo ver eu falar de um produto meu
ou de uma empresa minha sem eu ter a intenção de que a pessoa se sinta interessada por adquirir aquele produto. Com certeza, muitas não vão, porque não são perfil ou não são público, mas a intenção que eu tenho é essa. Então, a criação de conteúdo tem que ser em cima dos diferenciais que eu ofereço, o quanto eu me diferencio da concorrência, o que eu tento fazer para me diferenciar da concorrência, mesmo tendo um produto commodity. Então, como eu me diferencio, qual é a minha proposta de valor, né? Então, de novo, às vezes um restaurante de um lado e de outro, um está mais cheio e o outro está mais vazio e eles oferecem a mesma coisa, um almoço, quilo ou à la carte. Qual é o diferencial? A forma como ele se comunica, né? O jeito que ele atende o cliente, a abordagem que ele traz, as pessoas se comunicam com isso. De novo, voltando lá com as percepções, né? Se eu percebo você é uma pessoa empática, de fácil trato, agradável, eu vou querer estar mais perto de você. Se eu te percebo uma pessoa mais petulante, um pouco difícil de lidar, eu vou estar porque eu tenho necessidade, mas se eu puder escolher, eu não estarei. Então, a criação de conteúdo tem que ter essa narrativa. Eu tenho que conseguir aproximar o meu público daquilo que eu ofereço. Então, parece às vezes complexo, mas muitas vezes, se você tenta colocar isso de um jeito mais simples, se você for criar uma mensagem contando de você, para convidar a pessoa para ir na sua casa e tentar convencer ela, né, de ir lá tomar um café ou almoçar, qual é a narrativa que você vai criar para convencê-la de ir lá vale a pena? A gente é a mesma coisa quando a gente fala do nosso negócio. As pessoas têm que querer estar. Não é, mas meu negócio é um negócio de passagem, né? Vamos imaginar, o cara passa por necessidade que ele para. Ok, mas não é por necessidade muitas vezes que ele volta. Então, se você cria a intenção de se comunicar de uma maneira que ele se sinta ou perceba um diferencial, aquilo toca ele de uma maneira, mesmo na passagem, às vezes ele percebe, puta, é minha passagem, mas ali eu sou sempre bem atendido com um sorriso, eu levo é gostoso, é um ambiente agradável, é limpo, é legal, né? Vou dar um exemplo de um cliente que eu tive na agência de publicidade, que é um dos negócios que eu tenho. Eu atendi aqui em São Paulo durante muito tempo o Frango Assado, que é de um grupo, são os restaurantes grandes de rodovia. E não é surpresa, mas a gente atendeu há muitos anos, que uma das grandes motivações de parada é o banheiro, não é mesmo? O banheiro. Ai, E a gente percebeu uma relação direta de quando o banheiro é limpo, cheiroso, etc. A relação entre quem para ir no banheiro e quem entra no restaurante é enorme, muito maior do que de quando você está com um banheiro que não está com a limpeza, com cheirinho e etc. Então, o Frango Assado fez teste em lojas de colocar o diferencial de alguns banheiros com cheiro especial, uma coisa mais mesmo sendo no banheiro, que aguçasse um pouco mais os sentidos da fome, um cheirinho, uma coisa assim. Lá eles têm um pão de semolina que é meio carro-chefe, uma limpeza com um pouquinho mais de recorrência, uma iluminação diferente. Aquela loja performou melhor que as outras depois que foi feita essa alteração, né? E isso é um entendimento, é você entender o que está acontecendo no seu, criar um diferencial, usar isso a teu favor e comunicar isso também, né? E comunicar isso também, e etc. uhum. Um grande desafio que a gente sempre escuta aqui como empreendedores é tudo isso que você está falando aqui, a maioria somos donos, né, do próprio negócio. Como que passa isso para o time? Porque manter, antes de engajar o cliente, né, a gente precisa convencer as pessoas, os nossos colaboradores, as pessoas que estão ali no dia a dia com a gente, de que vale a pena fazer isso para o nosso cliente, né? Você tem alguma dica para isso? Porque Tenho, essa é uma dúvida que surge sempre. tenho e eu me coloco, inclusive, nessa esfera, porque eu faço exercícios constantes de melhoria, vou me colocar no contexto de empreendedor em geral. Na maioria das vezes, nós, donos, somos ruins em comunicar aquilo que a gente espera e quais são os nossos objetivos para os nossos colaboradores. E você falou um negócio que eu falo em tema de palestra, que é coloque o seu cliente em segundo lugar. O seu cliente em segundo lugar significa o seu primeiro cliente é o seu colaborador. Se ele não está comprado com você, com a sua ideia, se ele não entende o que você espera, se você não foi claro com o que você quer que ele faça, quais são os objetivos da companhia, inclusive no que diz respeito a vendas, a gente como empreendedor não aprende isso, mas comunicação clara, efetiva, recorrente, escrita, porque a gente tem muito costume de falar, eu brinco que a gente fala muito, escreve pouco. E é quando a gente escreve que a gente aprende e a gente deixa registrado, né? Aquilo ali fica ali, talvez uma regra, né? Ou um regulamento,
um acordo entre as partes, vamos dizer assim, né? Porque, de novo, se a gente é o que a gente percebe, a gente escuta, uma conversa na correria, mal feita, ou algo muito, não bem comunicado, gera diferentes perspectivas e expectativas. Eu, como dono, espero que o meu colaborador faça uma coisa e ele espera, ou talvez não entendeu exatamente aquilo que eu esperava, né? Então, acho que o primeiro passo de todo dono de empresa é entender que o seu colaborador precisa saber claramente aquilo que você espera do seu negócio. Como é que você quer que ele atenda o seu cliente? Como é que você quer que ele se posicione em relação à postura mesmo? Como você imagina, né, esse cliente, esse seu colaborador atendendo as pessoas? E abrir dentro de cada possibilidade, obviamente, a expectativa de faturamento. Olha, eu quero atingir esse patamar. A gente tem que vender tantos. Às vezes eu não me sinto confortável em falar valores, mas eu criar indicadores para que essa pessoa persiga metas. Eu costumo dizer que alta performance, você tem um funcionário em alta performance, é essa pessoa se sentir em casa, né, se sentir segura de que ela tem uma capacidade de interlocutar com você, dono ou diretor, ou uma camada, dependendo do nível hierárquico de cada negócio, ela se sente segura para falar o que ela pensa, para trocar ideia, etc. Mas ela também é cobrada de resultados claros. Porque se ela só se sente segura e não é cobrada de bons resultados, ela não te entrega alta performance, vai ter que trocá-la. Se ela só é cobrada de alta performance e não se sente segura, ela vai te abandonar se ela é um bom funcionário, ela não vai aguentar. Se ela tem os dois ambientes com regra clara, com meta clara, ela vai performar. E se ela não performar, minimamente você tem condições de trazer e falar, não está bom aqui. Né? Que é aquela história, o ideal é quando você desliga um colaborador que não performa, ele mesmo já está percebendo que ele vai ter que sair. Porque ele tem um direcionamento claro e ele não está conseguindo atingir aquele direcionamento. Ok, paciência, ele vai acabar saindo, ele vai procurar outro lugar, talvez ele não esteja encaixado dentro daquela necessidade do negócio. Né? Então, eu acho que passa por você ter uma comunicação clara, tá, Camila? E a gente é ruim nisso como empreendedor, tá? Porque a gente está pensando sempre em resultado, em venda e também atender o cliente. Quem está começando tem que bater o escanteio e cabecear. E, de novo, é preciso parar, respirar em alguns momentos. Eu, quando vou dar palestra, eu pergunto, e aqui talvez não estamos com as câmeras ligadas, não vou ver muitas as movimentações, mas quem para colocar um momento de ócio criativo na agenda? Que é colocar na agenda. Eu vou parar para pensar. Ninguém para. Toda vez que eu vou em palestra, tem milhares de pessoas, ninguém quase levanta a mão e fala assim: ó, eu reservo um tempo da minha semana para. Eu chamo de ócio criativo, né? Para parar e não fazer nada. O que é não fazer nada? É você pensar, porque normalmente na correria, apagando incêndio, a gente não consegue criar solução, a gente está resolvendo o problema, a gente está apagando incêndio. E você, num momento um pouco mais perene, saindo um pouco daquela esfera da correria, da dificuldade dos boletos que estão chegando, do funcionário que está reclamando, do cliente que também está reclamando, você não consegue criar novas soluções. Então, é importante que nós, como empreendedores, façamos isso. E a relação dessa com o nosso colaborador é que a gente tem uma comunicação clara, que a gente também pare e fala, opa, eu preciso trazer a minha expectativa. Eu não posso deixar mas ele vê o que eu faço, ele vê. Eu estou aqui, ele está vendo que eu estou corrido e não me ajuda. Por exemplo, eu estou correndo e ele não me ajuda. Mas ele não está percebendo como ele pode ajudar. Talvez você não se colocou no lugar de falar, ele está vendo você correndo, ele talvez até ache que ele vai te atrapalhar. Mas se você falou aqui, amigão, tô correndo aqui, ó, isso aqui você que vai fazer, isso aqui eu espero tal resultado, amanhã você me entrega desse jeito. É traçar paralelos e definições claras, com objetivos claros. É também a melhor maneira de avaliar performance. Esse cara serve para mim, ele está dentro do meu perfil, ele atende quais são as minhas expectativas, ele tem fit com a minha cultura. Eu acho que você deixou uma missão para todo mundo aqui. Vai todo mundo pensar nisso a partir de agora. Não, eu acho Mas que isso olha tem que ser de só, novo. A intencionalidade disso é muito importante. E eu acho que volta à primeira pergunta que eu disse. Vale um paralelo, tá? Se eu pudesse dizer uma dica, né, que a gente ainda não estamos aqui, de que façam isso, porque a gente tem um dia a dia corrido e eu sei como é puxado para quem está na luta de empreender. Acho que o brasileiro ele é resiliente por natureza, mas é duro mesmo. Tem horas que
parece que não vai dar, né? A gente precisa conseguir definir e como está aqui, né, respirar, óbvio, né? Mas definir ordem de prioridade, tá? Não é tudo que a gente está fazendo que é prioridade. E a definição de foco e a energia que você, como dono, vai empregar no seu negócio tem que ser na ordem de prioridade. Tem que respeitar o seu limite de tempo. Você não é capaz de ser multitask e fazer tudo ao mesmo tempo. Se você está fazendo isso, você está fazendo tudo mal feito. Então, você precisa aprender a pagar pênaltis em algumas coisas para que outras possam compensar, às vezes no médio prazo que seja, né? Então, a definição daquela tabela que eu falei, do tabela de Eisenhower, que eu faço esse pedido porque eu uso para mim faz muita diferença. Eu revisito ela toda semana. Um dos meus to-dos que eu coloco na minha agenda é olhar a minha tabela de Eisenhower, que é o que eu anotei que eu estava fazendo nos meus planos, né, de semana ou do mês, etc., como isso é urgente e importante. Urgente e importante é crise. Precisa ser feito rápido, precisa ser olhado, porque se ela é urgente e importante e eu deixo passar, eu posso ter gerado um problema, eu posso deixar de faturar, eu posso perder um cliente, então tá ali. Eu atuo de maneira rápida e intensa. Quando eu vejo que é algo importante e não é urgente, eu coloco isso numa esfera de oportunidade. Para eu não deixar a oportunidade ficar urgente, eu preciso planejar. Se eu não tiver um tempo na minha agenda para, opa, isso aqui é uma oportunidade, eu preciso definir uma ordem do meu tempo para olhar para isso, para pensar sobre isso, e isso vai se tornar um potencial aumento de receita, captura de novos clientes, etc. E aí eu vou para o quadrante de baixo, que é o que eu chamo de não importante, né? Não urgente, não urgente, não importante. Quando é não importante e urgente, eu já deveria ter delegado ou não ter feito, mas ele se tornou urgente porque eu me meti, eu acabei fazendo, então aquilo ali eu preciso delegar para alguém. Ó, olha isso aqui para mim. Porque como não é importante, ele precisa ser feito muitas vezes porque eu acabei ou me comprometendo ou eu acertei alguma coisa, então ele tem que ser entregue. E o quadrante de não importante e não urgente, ele tem que ser eliminado. Tem coisa ali que a gente previu fazer, pensou em fazer, mas ele não. A gente vai olhar de novo, vai botar nos nossos objetivos aquilo que eu espero, olhar para o meu cliente, como a gente falou tudo aqui, né, da jornada dele, da correlação dele comigo, e eu vou falar: caramba, cara, isso aqui não faz sentido. Meu cliente não vai ser impactado, eu não vou aumentar meu preço, eu não vou vender mais, e eu estou X horas do dia, ou eu marquei uma reunião para falar de um assunto que não traz nenhuma resposta disso, que é importante para mim. Por que eu vou fazer essa reunião? Não vou fazer mais, cancela. Ó, desculpa, não posso mais, tchau. Então, entendeu? Eu acho que é nessa linha aí que a gente tem que. Muito bom, muito bom. Pessoal, antes da gente passar para a segunda parte da nossa mentoria, que são o Marcelo responder as perguntas que vocês enviaram para a gente aqui no chat, a Lina vai colocar um link para vocês começarem a dar nota para a nossa mentoria, tá? Isso é super importante, porque isso vê como que a gente pode melhorar, o assunto que a gente pode trazer, como que a gente pode, o formato que é mais interessante para vocês. Hoje, inclusive, a gente vai fazer a mentoria dentro do período de 1 hora, que também foi uma dica que a gente recebeu. E aí, enquanto isso, a Lina coloca aí o link para vocês. Marcelo, a gente teve algumas perguntas aqui no chat, algumas perguntas também que foram enviadas pelo Bora formulário. lá. E aí tem a primeira é o que fazer quando os nossos concorrentes estão queimando o preço? Interessante. Isso acontece, né? Ou ele está queimando estoque, enfim. Eu acho que o principal ponto de competição de preço tem um pouco da história de. Eu não sei se vocês já viram um meme que funciona, um videozinho, um vídeo viral, né, sobre uma barraquinha de melancia, onde eu tenho a melancia a R$ 20, o cara do lado tem a melancia a 15, aí ele olha, ele baixa o preço, né, eu baixo o preço para 10, aí o cara compra toda aquela melancia, volta, não tem mais melancia no mercado, ele bota o preço que ele quer. Então, obviamente, isso é romantizado, né? No dia a dia não funciona assim, então, ou não literalmente assim, mas eu acho que a estratégia de preço, ela é inerente ao mercado, todo mundo em algum momento vai usar algum produto de boi de piranha, e o principal ponto nesse aspecto, no meu lado, é você ter uma fidelização de cliente, porque o cliente fiel, ele muitas vezes está disposto a pagar um preço um pouquinho maior por algum adicional de serviço. Então, eu costumo dizer que é muito ruim quando você cria uma política de preços recorrentes, está sempre botando o preço mais para baixo, porque você cria a percepção do teu cliente de que toda vez que ele for lá, que não tiver alguma promoção ou algo em promoção, ele acha ruim.
né? Então, a ideia é tentar criar uma percepção de valor onde ele ganhe algo adicional e não preço. Então, se o teu concorrente talvez está em cima de um mesmo produto, abaixando o preço, eu acho que em alguns casos a oportunidade, uma das ideias poderia ser você criar um adicional de valor que represente o desconto, né? Só que num valor acima daquele teu produto. Ou sei lá, teu produto é 100, o cara ofereceu por 80. Como é que eu faço para o cara comprar o meu produto por 100, não baixar o preço do produto, mas ele ganhar algo que vale 20, ou que tenha a percepção de que vale 20, né? Um cashback, ele paga o preço do produto cheio, mas ele está olhando para uma percepção de valor que não está relacionada à diminuição do valor face do produto. Então, ele está relacionado muitas vezes a, você está recebendo um brinde, você recebeu um valor para voltar aqui, você está recebendo alguma coisa que adiciona, mesmo que no final do dia o combate da concorrência está te fazendo prejudicar a margem, porque você está comprando aquele adicional de valor para combater essa estratégia do cliente. Mas eu garanto que no médio prazo, a percepção do teu cliente é que ele não vai brigar por desconto. Então, ele não vai esperar que o teu preço face seja mais barato. Ele vai esperar que você tenha criações de valor. E pode ser, muitas vezes, um produto que adicione algo na carteira dele que isso traga valor percebido financeiro, como pode ser que não. Pode ser que seja um melhor atendimento, pode ser que seja uma prioridade em alguma coisa, pode ser... Então, é que isso depende muito do tipo. Não sei quem fez a pergunta, que tipo de segmento que era. Não sei se a pessoa falou qual que é o segmento dela, né? Porque as estratégias podem variar um pouco de acordo com o segmento, né? Se é um produto, se é uma loja que tem uma série de SKUs e a pessoa está promovendo um produto, eu posso talvez também, inclusive, mudar um pouco a minha estratégia e deixar o meu produto, né, de lado, um pouco focar em outro produto para não combater por preço naquele momento. Se a minha loja, minha empresa não permite ter uma relação de um produto meio monoproduto, é o que eu ofereço como core, restaurante. Meu cara do lado aqui baixou o preço do quilo. Se eu baixar o preço do quilo, eu como minha margem. Né? Como é que eu vou fazer para combater o cara que todo dia está botando o preço, está queimando lá, está pagando o almoço para vender a janta? Eu preciso criar algo de valor que faça com que eu, cliente, não queira simplesmente comprar preço. Então, de novo, passa por tudo que a gente já falou, né? Se eu conheço melhor meu cliente, se eu entendo o que ele espera, eu posso criar percepções de marca, percepções de atendimento ou atendimento e algum diferencial que faça com que o cliente, inclusive, abra mão de algo mais barato para ter um serviço melhor, para ter uma narrativa mais aderente àquilo que ele acredita. Então, de novo, política de preço está sempre em cima da percepção de valor que o cliente tem em relação àquilo que ele está comprando. Né? Quando é um produto muito commodity, é mais difícil. Né? Gasolina, talvez. Vamos usar o exemplo que você trouxe como gasolina. Vou parar num posto de gasolina, tem 2 postos, um na esquina do outro. Eu só quero parar para abastecer. Parar, botar meu carro, vou abastecer onde? Puta, onde o letreiro maior me apresentar uma gasolina mais barata, certo? Mas se eu tenho uma recorrência, se eu sou um cliente que está passando, se eu não sou esse cara sazonal, eu muitas vezes posso pagar um pouquinho mais caro, mas eu gosto da lojinha que tem o café, ou do frentista que está mais arrumado, que me atende melhor, ou que está mais limpo. Então, de novo, eu consigo trazer uma série de alternativas, mas a principal é quando você conhece o consumidor e essa rotina. De novo, vamos lembrar o que eu falei, a jornada do consumidor é talvez mais um exercício que qualquer pessoa que empreende possa fazer. Eu divido essa jornada em 4 grandes steps. Tá? O que são as 4 grandes fases dessa jornada? É a pré-decisão, o que a gente fala e está fazendo no momento em que o cliente ainda não decidiu que vai comprar o nosso produto. Tá? No momento de decisão, o que eu estou fazendo e como eu estou me comunicando com ele no momento em que ele já decidiu que ele vai comprar um produto como o meu. No momento da compra, que é o momento que ele está lá dentro, ele está consumindo o que eu tenho, então o que eu estou fazendo no momento que ele sai de lá depois de ter consumido. Toda vez que eu olho para essa jornada, que óbvio tem muito mais pontos de intersecção dentro desses 4 grandes pilares, né, da jornada do consumidor, mas se eu costumo olhar para esses 4 pontos e entender o meu cliente e o que ele faz, eu dei o exemplo do posto, passa inclusive por um cara que acorda cedo, que passa por aqui frequentemente, qual o perfil de idade que ele tem, que tipo de carro mais passa por aqui? É um carro mais popular, é um carro mais premium? Então, isso tudo vai te dando ideias e te dando subsídios para você falar, a percepção sobre esse cara às vezes não é preço. Meu cliente está queimando preço, mas ele está mais
preocupado em parar o lugar num lugar mais limpo, com um atendimento melhor do que a diferença de preço. Então, isso vai te dando alternativas para você tentar combater aquilo que o cliente está fazendo simplesmente para baixar a margem, e você consegue muitas vezes manter sua margem oferecendo um adicional de valor. Uhum. Boa, Marcelo, a gente tem mais algumas perguntas aqui. A próxima é: eu tenho um mini mercado de bairro, eu tentei várias vezes fazer pesquisa. Exemplo, que tipo de serviço que o cliente gostaria de ter aqui no bairro que não temos? Eles simplesmente não conseguem responder, dizem que não sabem. Tem alguma dica Tenho, para esse empreendedor? tenho. Você sabe quais são? Porque se você sabe, ou pelo menos pode sugerir, em vez de você perguntar ou estar perguntando ele não sabe, você já sugere. Isso é um exemplo, inclusive, de tática de venda. E pode fazer com todo mundo. Se eu chegar aqui com uma água com gás, eu gosto de gás, água com gás e sem gás, entrar na sala do lado aqui, tem um rapaz, meu gerente de planejamento está aqui ainda trabalhando, já devia ter ido embora, mas está aqui ainda, trabalhando, e entrar e falar, quer uma água? Quer uma água com gás ou sem gás? Uma das respostas dele pode ser não. Ah, não, não sei, não quero. Se eu entrar na sala falando assim, quer com gás ou sem gás? Ele vai pegar uma água, eu garanto para vocês. Pelo menos 90% da galera vai pegar. Então, olha só, é nada mais do que uma narrativa. Você não está pedindo uma pergunta aberta, você está dando uma opção para ele. Você quer com gás ou sem gás? Você vai escolher uma. Eu garanto aqui, de todo mundo que está aqui, se eu chegar e falar, quer uma água com gás ou sem gás? 90% vai pegar uma das duas. 10% vai falar, não, mas eu não quero água, porra. Né? Então, de novo, o que ela está fazendo é super interessante e é preciso, é o que a gente falou, precisa conhecer o cliente. Se o cliente está tendo dificuldade de listar, porque está corrido também, não sei, ela tem que fazer diferente, ela tem que fazer uma lista de o que você gostaria de ter aqui, isso ou isso. Ela, no acerto do teste A e B, né, ela vai conseguir. Se nas primeiras perguntas o pessoal, nada disso, ok? Vai fazendo até você perceber que existe um padrão. Esse padrão vai ser encontrado. Você vai encontrar um padrão onde as pessoas começam a colocar mais a mesma coisa. E aquilo ali já é o primeiro norte. Opa, tem alguma coisa aqui que eu tenho que olhar para criar uma estratégia, para criar alguma coisa. Uhum. Boa. E qual o impacto das inteligências artificiais no marketing e como utilizar essas novas ferramentas de forma positiva? Boa. Como eu falei da rede social, a inteligência artificial já está ao alcance de todo mundo de maneira gratuita. Então, não há desculpa para você não estar usando o ChatGPT, que é o mais conhecido. Tá? Então, vamos usar ele como referência. Você entra lá, faz um login e uma senha e você tem acesso a um assistente pessoal que funciona para te ajudar a ser mais eficiente. Então, no que diz respeito a marketing, comunicação ou até mesmo operação, né, sugestões, tudo, muita coisa que a gente está conversando aqui, etc. A inteligência artificial hoje, vou de novo, pelo chat GPT, tem outros, mas eu acho que o foco principal pode ser ele, é o principal aliado que você, pequeno, médio empreendedor, tem para tomar algumas decisões, inclusive para criar algumas soluções e otimizar seu tempo. Então, quem não está usando inteligência artificial está atrasado. Então, por favor, quem está aqui e não está usando o ChatGPT vai ter um compromisso consigo mesmo como empreendedor e vai baixar, vai usar hoje, vai cadastrar e vai começar a dar uma brincada lá, porque ele otimiza o tempo, né? E não adianta entrar na narrativa de que mas o ChatGPT não vai tomar o emprego de quem estiver usando ele a seu favor. Ele vai tomar o emprego de quem não estiver usando, de quem estiver numa tarefa ainda braçal, de quem estiver numa tarefa que pode ser substituída, e de novo, resgatando aquilo que eu falei do urgente, não urgente, importante, não importante, tem muita gente que está fazendo lá o não importante, que está numa tarefa braçal. Então, o exemplo advogado, o advogado que pegava e ficava lendo documento e fazia comparação de documento, que demora 2, 3 dias para ler relatório e para comparar, esse cara perdeu o emprego. Agora, ele, como uma profissão de advogado, ele pode evoluir para uma outra coisa. Ele pode ser o cara que pega, faz a curadoria, joga isso no chat GPT, entrega. Em vez de antes ele entregava 2 relatórios em 3 dias, ele entrega 1.000 por dia. Então, aí ele não perde o emprego. Então, é só uma forma de utilizar. Então, de novo, como marketing e comunicação e para o empreendedor, você que é dono do seu negócio, se você não começar a usar, navegar e perguntar, entender, você não vai conseguir, inclusive, usar a teu favor da parte operacional, que é o chat GPT, as inteligências artificiais vão poder otimizar e vão poder economizar o teu dinheiro em processos, em ferramentas e em pessoas também.
Então, às vezes você está com um ou dois funcionários a mais porque você tem uma função que poderia estar sendo feita já assim por uma máquina, e é isso, a regra do jogo é assim. No final do dia, a empresa tem que vender, como eu falei, e tem que dar resultado, né? Então, se você está pagando a mais por algo que você poderia fazer mais barato, você está ficando para trás. Boa, a gente vai fazer mais três perguntinhas e vamos para as licenças, tá bom? Bora. A primeira, tenho percebido uma certa resistência dos clientes em informar o número de telefone ou WhatsApp. Eles perguntam se a gente vai ficar enviando mensagens toda hora. Eu mesmo me sinto incomodada com o volume de mensagens que recebo dos meus fornecedores que são necessárias e também de empresas onde me cadastrei. Eu prefiro usar o status em vez de enviar mensagem direto para um número do cliente ou para grupos. É um comentário aí da nossa empreendedora. Eu acho que a gente se coloca também sempre numa faca de dois gumes, né? Quando a gente é empreendedor, porque a gente também recebe. Não sei vocês, mas meu celular não para daqueles 3003, 999, puta que pariu, é um saco mesmo. Mas, cara, olha só, no final do dia, quando eu paro para pensar que eu também preciso vender, faz parte do jogo. Então, eu acho que essa balança é uma balança que a gente tem que aprender a jogar, né? E ficar numa linha tênue. Mas eu já talvez discordo de só ficar no status. Se ela não criar uma rotina de tentar abordar o cliente, ela não vai entender se ela está fazendo uma movimentação agressiva ou não agressiva. Ficar só no status é muito passivo, né? Não é todo mundo que vê o status e tal. Então, eu acho que, de novo, é super importante, sim, respeitar, né, o cliente e tal. Mas, de novo, passa muito por tudo bem, estou te mandando uma mensagem pela primeira vez. Posso te mandar essa mensagem? Como você gostaria de receber essa mensagem? Posso te mandar pelo menos uma mensagem por semana para lembrar que eu estou aqui? De novo, tem muito a ver com narrativa também, né? Com como eu abordo o meu cliente. Quando chega uma mensagem, por exemplo, para mim, dizendo assim, às vezes até uma mensagem meio, poxa, olha só, você não respondeu os últimos e-mails, já marque aqui a nossa reunião, ou ele vem uma mensagem meio assim, que você olha e fala, caramba, eu marquei com essa pessoa e esqueci. Não, ele usa uma narrativa que te deixa até meio constrangido. Puta, eu, particularmente, odeio isso. O cara, quando faz isso comigo, perdeu. Eu já mando assim, ó, não fale mais comigo. Se eu puder, eu bloqueio. Porque eu acho isso ofensivo. Essa narrativa é uma mentira, né? Ele está tentando me enganar, dizer que eu marquei uma reunião e que eu não marquei. Às vezes o cara mais desavisado fala, caramba, marca a reunião, quando vê, não era nada que ele tinha marcado, era uma abordagem comercial. Agora, quando alguém me manda uma mensagem educada, puta, querida, né, nesse sentido de, poxa, desculpa te incomodar, mas eu tô aqui fazendo meu papel, queria muito, se fizer sentido para você, me avisa, eu marco um papo com a pessoa. Então, de novo, esse é o meu perfil, né? Eu não estou dizendo que as pessoas são diferentes umas das outras, mas você só vai acertar qual é o perfil se você testar. Então, de novo, eu acho que tem sempre um caminho da empatia, de uma conversa clara, mais aberta, e se colocar na visão, na posição do cliente, perguntar para ele, conversar. Mas eu sou adepto à não passividade, tem que ser intencional. Vender é intencionalidade, eu tenho que querer vender, eu não posso ficar passivo esperando que o cara veja, né? Ah, mas eu botei no status, eu botei em tal lugar, tá vindo menos gente que eu esperava. Bora, faz um pushzinho aí, tem que testar, fazer uma comunicação um pouquinho mais agressiva para vender, né? Legal, Marcelo. A última pergunta é aqui, Julis tem um restaurante na Zona Sul de São Paulo e a pergunta é: existe alguma ferramenta disponível para realizar o pós-venda com os clientes? Alguma ferramenta disponível na internet para realizar o pós-venda com os clientes? Você conhece Tem, alguma? tem o próprio MailChimp que eu falei, a HubSpot, é, tentando ver. Todas elas têm trial grátis, tá? Vale a pena testar por tamanho. Eles também têm tamanho, né, de base que você coloca dentro dessa categoria. Eu acho que, inclusive, depois a gente podia. Vou fazer uma sugestão aqui, eu ajudo vocês, tá, meninas? Se vocês quiserem, a gente podia pegar umas ferramentas e listar algumas ferramentas e depois dispara para a galera, inclusive, de algumas ferramentas de pipe de vendas, CRM de cliente, desde o grátis ao pago, algumas coisas que possam talvez estar em cima de segmentos, né? O que mais se usa para restaurante. Como chama, perdão, a moça que fez a pergunta agora? Ai, Mas enfim, Julis. a Júlia tem um restaurante, né? Eu sei também que tem alguns sistemas de frente de caixa que também oferecem essa solução, né? Tem um que chama Chef's Club, então ele já faz inclusive o fechamento lá da comanda e ele já pega os dados do cliente, ele te ajuda a fazer algumas automações
como se você guardou o número do aniversário dele, ele automaticamente manda uma mensagem, uma promoção que você definiu para ele voltar na data do aniversário. De novo, são automatizações que te fazem economizar tempo, não deixa de ser, né, uma inteligência por trás disso daí. Então, tem esse que eu já falei, mas, de novo, vale dar uma pesquisinha no Google também. E vou deixar uma dica aqui, para quem estava aqui até falando no chat sobre como é que é o chat GPT, essa pergunta bem feita de uma maneira inteligente, o chat GPT vai responder com uma lista super bacana para você clicar e pesquisar. É você ali falar, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Um dos principais diferenciais do chat GPT é a forma como você pergunta. Então, não tenha vergonha. Dá vergonha no começo, porque a gente está falando com uma máquina. Desculpa, nossa senhora, tô meio esquisita, tô falando com a máquina, parece que é uma pessoa, mas é a melhor forma que ela responde, tá? Então você tem que entender que a melhor pergunta vai gerar a melhor resposta. Como eu costumo fazer, vou deixar uma dica. Para essa pergunta que a Júlia fez, ou qualquer outra que vocês tenham em relação a isso, quem tiver o chat GPT vai lá e vai falar assim, ó, olá, boa noite, e dê boa noite para ele. Boa noite, tudo bem? Espero que esteja tudo bem por aí. Então, olha só, hoje eu gostaria que você atuasse como um especialista no relacionamento com clientes. Sendo que eu tenho um negócio que é um restaurante pequeno, blá, 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 que atende os meus clientes assim, que tem esse perfil em tal região. Então, meu cliente ideal, de novo, quanto mais informação, melhor. Considerando tudo isso, atue como um especialista e me traga as melhores opções para o meu negócio para que eu possa ter uma ferramenta de CRM. Ele vai te listar tudo. Ele vai te dizer passo a passo como é que você vai fazer. Agora, pensa, por que nós não estamos fazendo isso com mais frequência? Né? Então, de novo, é algo que vale a pena aí o exercício, vale a pena se desafiar. Tenho certeza que todo mundo vai sair com boas impressões ali depois de começar a navegar e brincar com essa história. É verdade. E não só para questões profissionais também não. Outro dia uma amiga me deu uma recomendação para questões pessoais, assim, ela precisava resolver um tema e ela falou: "Você pode me dar algumas opções para eu poder pensar?" E o chat GPT trouxe um monte de abordagens. Ela falou: "Olha, fui conversar com a pessoa, com a filha, no caso, e já estava com outra mente por causa do chat GPT." O Então, chat, a dificuldade que a gente tem de geração de conteúdo, como você mesmo falou, afinal de contas, um negócio pequeno muitas vezes não tem um profissional de marketing criativo e tal. Isso já talvez essa profissão já mudou um pouquinho, porque hoje o chat GPT, se vocês forem lá e falarem também da mesma maneira como eu sugeri, tudo bem, olha só, meu negócio é esse, é assim, meu perfil de cliente é esse, e eu gostaria que você me trouxesse recomendações do que eu devo falar nas minhas redes sociais, me traga inclusive recomendações de que tipo de imagem eu devo postar. Meu foco é, eu quero crescer o engajamento, eu quero que as pessoas conversem comigo, troquem ideia, ou não, eu quero que as pessoas venham no meu restaurante. Ele vai criar todos os posts que você tem que fazer, se você pedir. Ah, sim, em algum momento você vai ter exatamente. que imagem, vai ter que, né, ele não faz tudo literalmente, né? Você vai depois ter que fazer um pluginzinho, aprendendo um pouco melhor, até a imagem você consegue criar, né? Ou você vai saber o que tem que fazer, vai lá, tira uma foto, pega uma imagem, mas o texto, o objetivo, o engajamento ele já fez. Você vai copiar, colar, colocar no teu Instagram e vai dizer assim, não tive tempo de fazer? Teve, porque você fez em frações de segundo isso daí agora, né? Você não precisou parar, pensar, criar um texto, ver se aquilo fazia sentido, se tinha erro de português e tal, né? As hashtags, os emojis, tudo. É só pedir para Tudo, ele colocar que ele coloca cria assim. É tudo. verdade. Cria tudo. Verdade. Gente, agora chegou o momento de vocês ganharem mais do que vocês já ganharam até agora, nessa uma hora que a gente está aqui. Quem quiser ganhar uma licença gratuita para acessar todos os conteúdos de empreendedorismo da Let's Go Escola de Educação Empreendedora, basta preencher nome, e-mail e telefone no link que a Lina acabou de colocar aí no chat agora para gente, que a Let's Go vai entrar em contato com vocês, tá bom? E aí lá vocês vão ter acesso a muito mais do que o Marcelo falou aqui para gente. Marcelo, pode ficar à vontade para falar um pouco mais sobre a Let's Go? Bom, como eu falei no começo, eu já passei por muita coisa empreendendo. Comecei bem pequenininho, tá? Então, só para vocês entenderem com quem que vocês estão falando, assim, eu comecei a empreender com um funcionário, dois funcionários. É, Hoje meus negócios já são um pouco maiores. Enfim, vou atingir sucesso pelo menos na minha perspectiva, que é o que eu acho que importa, né? Acho que a gente tem que alcançar o sucesso cada um na sua perspectiva. Ele é relativo, ele é, né, em cima daquilo que a gente espera da vida e o que a gente gostaria de ter. E o ano passado que eu, enfim, encerrei minhas atividades na empresa que eu vendi,
eu decidi devolver um pouquinho do conhecimento que eu adquiri nesses anos empreendendo, tentando ajudar quem empreende, porque eu acredito que no Brasil a gente só vai para frente se a gente tiver empreendedor que dá certo, né? Somos nós ali que botamos o nosso risco, que contratamos pessoas, que giramos a economia, ao invés de depender do governo. Então, eu realmente gostaria de poder, qualquer contribuição que eu faça, ou que eu dê, para que vocês que estão aqui, ou outras tantas pessoas que eu quero impactar, possam melhorar seus negócios e melhorar a sua prosperidade, é, é o meu intuito e é a minha missão. Então, a Let's Go nasceu com esse propósito, né, de criar ferramentas, aulas, conteúdos, enfim, conectar pessoas, trazer a visão do Marcelo, de tantos outros empreendedores que já passaram por tantas coisas para tentar ajudar quem está empreendendo. Então, como as dores são muito específicas, muito diferentes uma das outras, eu trouxe, mas aproveitei essa minha jornada, conheci tanta gente no meio do caminho e eu trouxe pessoas incríveis que puderam me trazer insights, ideias e etc., que eu tenho certeza que podem contribuir para qualquer tipo de negócio. Então, a Let's Go oferece hoje esse curso online, que é um curso que passa desde mentalidade e autoconhecimento. A gente oferece um DISC, que é um assessment para que você faça o teu perfil comportamental. Eu tenho certeza que quem fizer lá vai ver muita coisa legal que precisa melhorar e que tem que fortalecer, né, e etc. E a relação disso com um ambiente empreendedor, né? Como é que eu uso isso a meu favor e a favor do meu negócio? Então, essas licenças que a gente trouxe aqui para dar para vocês é para que a gente possa ajudar e, enfim, se a gente puder contribuir um pouquinho que seja, com certeza já é algo que faz sentido. E eu espero que vocês gostem, tenham gostado do papo. Se quiserem me seguir, eu estou nas redes sociais, estou super acessível, quero saber, quero ajudar, quero, né, compartilhar. Então, estou por lá e, né, quem sabe a gente se vê de novo aí nas próximas.